Noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 25 de fevereiro de 2026, vamos fazer a nossa oração da noite, segundo a palavra do Senhor Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, a partir do versículo 23, assim diz a palavra do Senhor Jesus. E estava na sinagoga um homem com espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos. Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo-te: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: o que é isto? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Arriba, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus estava na sinagoga, na casa de Deus. Estava no templo. E um homem com espírito imundo questionou-lo, ou seja, naquele momento, na verdade, não era o homem, mas o espírito imundo que estava no homem, ou seja, ele estava manifestado de um espírito maligno, e esse mesmo espírito é que falou para o Senhor Jesus: vieste destruir-nos. Arriba, porque o inimigo conhece a Deus, conhece o poder de Deus, conhece quem tem a graça de Deus. Ele identificou que ele era o Filho de Deus, que a graça de Deus estava sobre ele e que ele tinha poder para destruí-los. Então ele se adiantou, se manifestou. E a palavra do Senhor Jesus diz que ele repreendeu, o Senhor Jesus repreendeu e disse-te: cala-te. E disse: cala-te e sai dele. Ou seja, o Senhor Jesus repreendeu o espírito maligno, fez como devemos proceder no mundo espiritual, porque não era o homem, era o espírito, era a força espiritual do mal, era Satanás usando aquele homem. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, apesar de que muitas das vezes nós nos esquecemos desse detalhe. Nós queremos lutar com o homem, queremos lutar contra a força do nosso braço. Esse cala-te e sai foi para o espírito maligno que estava sobre o homem. E a palavra do Senhor diz que o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. Ou seja, o homem começou a gritar. O homem começou a ficar agitado. Creio que todos nós já vimos alguém manifestado por espíritos malignos. Tem uma reação física, eles ficam agitados, caem, pulam. Foi isso que aconteceu. É assim que devemos lidar com o inimigo. Nós não devemos temer, ter medo do inimigo. Com o inimigo nós devemos usar o poder e a autoridade que recebemos da parte de Deus. Eis que vos dou o poder e a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e todo o poder do maligno, e nada vos fará dano algum. Talvez muitos vão dizer: não, mas era Jesus, o Filho de Deus. E o que é que nós somos? Nós somos filhos de Deus, somos escolhidos de Deus. E Deus também derramou sobre nós a sua graça. Nós carregamos o Espírito Santo de Deus em nós. Não temos desculpa. O próprio Senhor Jesus declarou que em nome dele faremos as coisas que ele fez e ainda maiores. Foi ele que prometeu, não foi o homem. Se ele prometeu que faremos as mesmas coisas, nós também podemos usar a nossa fé.
podemos usar o poder e a autoridade que Deus nos deu para destruir o maligno? Muitas das vezes o inimigo se levanta de um jeito que nós ficamos atordoados, ficamos atrapalhados, desesperados. O medo toma conta de nós, mas a palavra de Deus diz que Ele não nos deu o espírito de medo, mas de fortaleza. E por quê? Porque o poder e a autoridade dele está sobre nós. Nós não temos o que temer. Davi declarou: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Davi declarou essa palavra porque ele conhecia Deus, ele sabia quem ele era em Deus. Ele sabia que a graça de Deus estava sobre ele. Ele sabia que o poder de Deus estava sobre ele. Que apesar das suas fraquezas, das suas limitações, o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos céus e da terra, caminhava com ele, andava com ele. Esse é o Deus que nós buscamos e nós servimos. Se por acaso o inimigo tem colocado medo, hoje esse medo vai cair por terra. Alguns que dizem: eu não vou orar, porque quanto mais eu oro, mais o inimigo me ataca. O Deus que te deu o poder e a autoridade, Ele te livra, Ele te guarda. Nós não podemos ter medo. Devemos ser guiados por Deus, sim. Há lutas que Deus não nos colocou. Há batalhas que Deus não nos colocou. Mas concernente aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, as nossas próprias lutas pessoais da nossa casa, da nossa família, Ele não deu a responsabilidade a outra pessoa, somos nós. Quando digo a luta que Deus não nos colocou, eu falo de um modo mais abrangente. Falo de terceiros. Há pessoas que Deus levantou como intercessores, deu poder e autoridade, deu dons, mas eu vou falar um pouquinho do contexto pessoal. Quem vai orar por nós e pela nossa casa? É lógico que a responsabilidade é nossa. E para aquele que tem um chamado, sabe que Deus o escolheu como intercessor para outras pessoas. Deve cumprir o chamado, porque Deus é que vai te guardar, Deus é que vai te livrar, não é o homem. Quando o inimigo se levantar contra ti e a tua casa, repreenda. Não, que o inimigo não é para amaciar, não é para agradar. O que o Senhor Jesus fez? Cala-te, sai dele, não deu conversa, não deu voltas. Foi direto ao assunto. Porque o inimigo só entende a palavra da autoridade. Quando nós declaramos palavra de autoridade em nome de Jesus, ele se cala. Ele se cala. O inimigo tem medo de o crente destemido, aquele que ora, que repreende em nome de Jesus. Já aconteceu várias vezes. E não por ser serva de Deus, mas quando comecei a minha caminhada com Deus, era menos experiente na fé, de começar a sentir determinadas coisas, uma presença maligna, uma dor, coisinhas assim, e eu repreender e simplesmente passar. Ou seja, o inimigo, ele tentou naquele momento. Eu repreendo em nome de Jesus, essa dor passa agora. Esse barulho estranho na minha casa, eu repreendo em nome de Jesus, esse espírito maligno cai por terra. E de repente tudo para e você percebe, é o poder de Deus, é a unção de Deus, é a glória de Deus. É isso que nós devemos usar. Porque Deus nos concedeu. Não deixe o inimigo mentir ao teu coração. Porque o Deus sobre todas as coisas nos tornou filhos por intermédio
do seu Filho amado Jesus Cristo. Todos aqueles que creram em Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E Deus, como nosso Pai, Ele está do nosso lado. Deus, Ele nos guarda, nos livra, nos protege. Temos que tentar buscar um pouquinho de independência espiritual. Independência espiritual no sentido de conseguir agir nos momentos de aflição. Quando o pastor não estiver por perto, quando o bispo, o profeta não estiver por perto, a situação for pontual na tua vida e na tua casa, não há tempo para ligar para ninguém, é você que vai ter que agir. Quando falo em independência espiritual, não estou a dizer que vamos fazer as coisas longe da vontade de Deus, não. Mas ter uma certa autonomia, porque Deus nos deu o poder e a autoridade de agir pela fé. Acontece alguma coisa, não devemos nos afrouxar. Devemos entender que Deus está do nosso lado e que Deus age em prol das nossas vidas quando Ele é clamado, quando Ele é adorado. Ele se faz presente assim como hoje. Nessa noite Deus está no nosso meio, Deus Ele se faz presente. Arriba no poderoso nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que tem nos atormentado, incomodado, vamos usar a autoridade que recebemos da parte de Jesus. Arriba, Deus, te louvamos e te exaltamos. Oh Deus, nós glorificamos o teu nome. Arriba, Deus, porque tu és bom. Oh Deus, porque tu és maravilhoso e a tua misericórdia dura para todo sempre. Arriba, Deus, toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Arriba, Deus da nossa vida. Arriba, Deus da nossa salvação. Oh Pai, nós estamos aqui mais uma vez, porque o Senhor, oh Deus, tem nos guardado, tem nos sustentado. Oh Deus, tem guardado as nossas almas e da nossa casa. Oh Deus, porque o Senhor tem caminhado conosco. Várias vezes, oh Deus, tentamos desistir, mas a tua destra, Deus, tem nos levantado, tem nos sustentado. Assim como diz a tua palavra, Deus, o Senhor tem renovado as nossas forças como a da águia. Arriba, Deus, o Senhor tem fortalecido. Arriba, Deus, os nossos pés. O Senhor firmou os nossos pés sobre a rocha. E por isso não somos abalados. Arriba, por isso não somos confundidos. Louvamos, ó Deus, o teu cuidado. No poderoso nome de Jesus Cristo. Arriba, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Arriba, Deus da nossa vida e da nossa salvação. Pedimos, ó Deus, a tua misericórdia, porque reconhecemos, ó Pai, que somos falhos. Arriba, Deus, reconhecemos que somos pecadores. Arriba, Deus, reconhecemos que temos feito aquilo que não te agrada. Arriba, Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Ó Pai, lave as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Ó Deus, reconhecemos que muitas vezes pensamos em recuar. Arriba, Deus, pensamos em desistir. Ó Deus, temos dúvidas daquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Arriba, Deus, temos desobedecido a tua palavra. Ó Deus, no agir, no pensar e no falar temos pecado. Mas nos achegamos a ti, ó Deus, nessa noite como Deus da nossa vida, como Deus da nossa salvação. Arriba, Pai, clamamos, tenha misericórdia de nós, ó Deus, segundo a tua benignidade. Arriba, Deus, apague as nossas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Arriba, Deus, purifica-nos com isopo e ficaremos puros. No poderoso nome de Jesus Cristo.
Ribo Deus, a tua palavra diz: eis que vos dou o poder e a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Ribo em todo o poder do maligno, e nada vos fará dano algum. Ribo Deus, levante o teu exército. Levante Deus a tua igreja. Levante Deus os teus servos. Ribo Deus com espírito de fortaleza. Ó Deus, porque a tua graça está sobre nós. Ribo Deus, o teu favor está sobre nós. A tua presença, Deus, está sobre nós. Ribo Deus, nós não temos o que temer. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Ribo Deus, tudo podemos. Porque o Senhor está do nosso lado, 1000 cairão ao nosso lado. Ribo Deus, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Ribo Deus, que o fracasso não seja a nossa porção. Ó Deus, que a desistência não seja a nossa porção. Ribo Deus, que a derrota não seja a nossa porção. Dá-nos força, Deus, para continuar. Desperta, Deus, nos nossos corações. Ribo Deus, sobre a autoridade. Ó Deus, sobre o poder que o Senhor colocou. Ribo Deus, remova toda mentira do inimigo. Ó Deus, o inimigo que tem falado. Ribo Deus aos nossos corações. Tem mentido, ó Deus, tem colocado medo. Ribo Deus, tem colocado pânico. Pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro, repreendemos, ó Deus, esses sentimentos do diabo. Ribo Deus, coloca a fé inabalável. Coloca, Deus, espírito de fortaleza. Ribo Deus, coloca sobre nós. Ribo Deus, a força de Gideão. Gideão foi um homem valente. Ribo que pelejou contra a idolatria. Que pelejou contra a idolatria da própria família. Ribo não teve medo. Destruiu os altares do seu pai. Ó Deus, coloca também essa força sobre nós. Derrama, Deus, sobre nós a tua unção. Ribo Deus, mais uma vez. Ribo Deus, renova. Ó Deus, as nossas forças. Ensina-nos, ó Deus, a pelejar contra o inimigo. Ribo Deus, pelejar contra o adversário. Porque a nossa luta, ó Deus, não é contra a carne nem contra o sangue. Ribo Deus, a nossa luta é contra os principados. Ó Deus, contra as potestades. Ribo as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ó Deus, que quando a aflição chegar, possamos, ó Pai, nos lembrar que Deus está do nosso lado. Ribo que Deus não nos deixará, não nos abandonará. Que Deus é o caminho certo. Ribo socorro bem presente na angústia. Ó Deus, não queremos nos acovardar, mas queremos, ó Deus, pelejar até o fim, porque a vitória, ó Deus, pertence ao teu povo. E aquele que prevalecer verá a tua glória. Deus, entregamos e consagramos mais uma noite nas tuas mãos. Pedimos, ó Deus, livra-nos, guarda-nos, proteja-nos. Que toda ferramenta, Deus, preparada contra nós e a nossa casa para essa noite, ó Deus, que não venha prosperar no poderoso nome de Jesus Cristo. Que tenhamos uma noite abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todos sempre. Amém. Glória a Deus.